Você, Paulo, você vê sinais de pacificação no Brasil? Se eu vejo, né? Eu acho que o Aldo Rebelo está coberto de razão. Eu avisei que nós teríamos nesse governo o que eu chamei, e estou usando o termo aqui, na verdade, do Tucker Carlson nos Estados Unidos, que é o expurgo dos patriotas, né? A perseguição de todos os opositores daqui para frente. Hoje eu tive essa notícia que está aí, não posso deixar de comentar aqui, está em todos os jornais, de que haveria uma decisão contra mim que cancelando, né? Efetivamente o meu passaporte brasileiro e bloqueando todas as minhas contas, não só nas redes sociais, como já tinha acontecido num outro momento, mas bloqueando também as minhas contas bancárias no Brasil. Eu fui surpreendido, não tive acesso à decisão, mas eles concretizaram assim tudo que eu tinha profetizado, né? O expurgo dos patriotas, o expurgo, a perseguição daqueles que se opõem politicamente, cujas ideias eles não concordam. E eu, mesmo sem ter acesso à decisão, a pessoa com quem eu conversei, que estava familiar com o seu conteúdo, disse que é uma decisão dentro do inquérito das fake news, que é aquele inquérito desde 2019 que o Alexandre de Moraes abriu, né, preside, acho que foi o Dias Toffoli que abriu, não me lembro quem abriu, mas o Alexandre de Moraes preside, e que vasculhou a vida de meio mundo. Os autos desse inquérito nunca ninguém viu, são chamados autos fantasmas, que estão lá, só existem no próprio gabinete do Alexandre de Moraes, que tem lá sua própria equipe de policiais federais trabalhando para ele. E a pessoa me falou que tem algumas coisas ali no inquérito que são, assim, vou chamar de inverídicas, né? Por exemplo, que eu teria, a justificativa para esse tipo de ação seria que, por exemplo, eu teria dado o endereço do Alexandre de Moraes e incentivado que as pessoas fossem à residência dele, que eu teria divulgado o endereço dele publicamente. O que é uma mentira, pura e simples, né? Porque primeiro eu já manifestei aqui, inclusive nos Pingos dos Is, mas em todas as outras oportunidades, antes no Morning Show, contra as pessoas irem contra as pessoas irem nas casas de qualquer autoridade, na sua residência, etc. Eu sou contra esse tipo de coisa. Manifestei isso em diversas oportunidades. Quem faz isso de mandar as pessoas à casa das autoridades é a esquerda. Eu manifestei até isso há tempo, quando as pessoas foram na casa do Sérgio Cabral, eu fui contra e tudo mais. A esquerda fez isso agora recentemente aqui nos Estados Unidos, com os ministros da Suprema Corte americana, quando eles tiraram o direito ao aborto, foram os deputados, os congressistas de esquerda que mandaram as pessoas irem na casa dos justices da Suprema Corte, e eu manifestei contra. O Lula também já propôs um negócio de ir na casa das pessoas e tudo mais, e eu sou contra isso. Mas o segundo motivo por eu não ter divulgado o endereço do Alexandre é que eu não sei qual é o endereço do Alexandre, não sei, nunca soube e não quero saber. Aliás, eu espero que ele goze de muito boa saúde. Minhas críticas a ele são críticas a um servidor público. O que eu faço é o trabalho de alguém que critica um servidor público que toma medidas que não são corretas, que são ilegais, que são inconstitucionais, né? Tem outra mentira de que eu teria incentivado as pessoas a irem às portas dos quartéis, que eu teria incentivado alguma ligação com os tais dos atos violentos que ocorreram em Brasília e tudo mais. E aí é curioso porque a pessoa me falou que quem contradiz isso é o próprio inquérito, né? O que eles dizem é que na decisão, onde eles listam alguns tweets meus, e nos tweets eu digo que não tenho contato com os manifestantes, mas que se tivesse, eu mandaria eles para o Palácio do Alvorada, como aliás fiz aqui nos Pingos dos Is com vocês. Falei, olha, eu acho que as pessoas não deveriam estar nos quartéis, deveriam estar no Palácio do Alvorada. E muita gente foi contra eu ter dito isso na época, né? E também estão lá tweets onde eu digo sempre que as manifestações deveriam ser pacíficas, inclusive com grifo nos itens pacíficas. Então, no final das contas, nós temos uma decisão do inquérito das fake news que tem na própria decisão fake news. A decisão fake news. Mas eu soube que é pior. Eu soube que na decisão o Alexandre comete um ato falho. Quando ele lista esses tweets atribuídos a mim, acreditem se quiser, ele cita como se fosse meu um tweet, e eu nunca falei isso em lugar nenhum, vou falar aqui agora ao vivo nos Pingos dos Is, ele cita um tweet do nosso ex-colega de emissora, Guga Noblar. O Guguinha diz assim no tweet: passa o cerol no MST, diz golpista criado a leite ninho, que vive em Miami e já foi preso. E aí o tweet do Guga coloca um vídeo
do Sleeping Giants. É claro que o Guga, fazendo o que fazia habitualmente, não sei onde ele está hoje deve estar esquecido, como sempre, mas eu acho que ele estava deturpando aqui uma fala onde eu disse que se houvesse conflito no Brasil, que as Forças Armadas são treinadas para passar a ser um vagabundo. Não no MST, não falei que Forças Armadas tinham que passar a ser no MST, mas é claro que a deturpação tem que acontecer porque é o que ele faz, e por isso que ele é um desprezado pelo público. Mas o que é grave nessa história não é um jornalista insignificante deturpando falas. Isso é o normal na mídia brasileira. O que é grave é um ministro do Supremo que usa um tweet de um jornalista militante e um vídeo de ONG de cancelamento para justificar uma medida contra um grupo político ideológico, contra um jornalista, mais do que isso, contra um jornalista, né? E o que ele faz é isso. Ele diz que é necessário não só quebrar os meus sigilos, como bloquear todas as minhas contas bancárias, as contas nas redes sociais, que vocês já sabem, o pessoal só está me acompanhando agora com VPN, e ele também determina que cancele o meu passaporte. Aliás, não só cancele. Uma outra fonte me falou que ele colocou no sistema da Polícia Federal a proibição de, se eu entrar com o meu passaporte de outra nacionalidade no Brasil, eu fico proibido de deixar o país. Né? Ou seja, se eu for com esse outro passaporte ou esses outros passaportes, eu acabaria preso na cortina de ferro brasileira. E eu tenho que me perguntar, como me perguntaria se a medida fosse para qualquer outro, qual é a efetividade dessa medida? Qual é a ameaça à sociedade brasileira que eu ter um passaporte representa? Por que eu, se fosse ao Brasil, não poderia deixar o país? Por que o meu direito de ir e vir teria que ser violado? Ora, não há acusação contra mim. Não há absolutamente nenhuma acusação contra mim. Esse inquérito sequer tem a participação do Ministério Público. A forma como a decisão é feita, não tem uma acusação e um juiz decidindo. A acusação, né, a atribuição de conduta criminosa é feita pelo próprio juiz. Né? Então, por que bloquear as minhas contas bancárias, por exemplo, se eu nunca recebi nenhum dinheiro de nenhuma autoridade? Sei lá, o pessoal acha que a CIA, né, eu recebi dinheiro da CIA, eu estou financiando algum ato, né? Ou eu estou financiando, ou sou financiado. Eu sou financiado pelas pessoas que compram meus cursos, assinam, fazem doação, né? Ou pela minha atividade profissional ou pela minha atividade empresarial. Acho que a própria quebra do sigilo bancário mostraria isso. Mas no final das contas, importante, parece que cita também que eu teria ligações com Donald Trump. Então veja só, também há o crime de ligação com Donald Trump, que esse aí é gravíssimo, né? Ligação com Donald Trump praticamente como se eu fosse membro do Partido Nazista. Olha, isso aí, como eu disse, tem um motivo. Essas medidas cautelares, elas são inócuas para mim, mas elas têm um motivo simples. Elas querem mostrar poder, querem mostrar que mesmo eu estando no exterior, ele que manda e ele pode atrapalhar a minha vida, né? E isso infelizmente, Alexandre e os demais, eu sou só um jornalista e eu vou continuar fazendo jornalismo. Eu já falei, a única forma de me parar de falar é me dando um tiro na nuca, que é a mesma ideologia. É a mesma ideologia por trás dos tiros na nuca, é a ideologia por trás desse tipo de medida draconiana. E mesmo que as autoridades abusem do poder para limitar o exercício da minha profissão e dos meus direitos constitucionais e dos meus direitos naturais, nós vamos seguir em frente. O ponto que o Aldo Rebelo traz, e eu acho que ele é muito feliz, é que ele deve estar percebendo que este aumento da temperatura, e óbvio, isso vai ter repercussão aqui nos Estados Unidos, vai ter repercussão o tempo inteiro. Eu vou focar agora, inclusive, na repercussão nos Estados Unidos do que está se passando no Brasil, para que os americanos e o mundo saibam o que está se passando no Brasil. Mas esse aumento de temperatura no país, ele só gera mais conflito. A situação só aumenta, não tem final feliz para essa história. Então, o que ele acha? Você tem os chamados bolsonaristas. Quantos são? São a metade, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai saber, da população brasileira? O que vai fazer? Vai perseguir todos? Vai calar todos? Vai perseguir um número suficiente para que os demais se calem por medo? Ora, a Bíblia diz que quando você cala a verdade, as pedras falam. Não tem o que fazer. É impossível suprimir. E a gente sabe disso. Então, o Aldo está percebendo isso. Está percebendo que o momento, se o governo agora quiser, eu estou no poder, bastava
pacificar o país. Ora, eu sou neto daquele que fez a anistia ampla, geral e restrita para pacificar o país. O Brasil, hoje, vive um estado de conflito e a situação só vai piorar. E o que talvez o Aldo perceba, e eu acho que já tem muita gente do PT percebendo, é que se o Alexandre e um tribunal, ou quem quer que seja, pode tudo isso contra mim, será que se um dia houver um conflito de interesse entre eles, também não vão poder contra eles? O chicote muda de mão. E esse é que eu acho que talvez seja o pensamento do Aldo por trás dessa história.